Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca dei bola pros gatilhos mentais. Polêmico. Polêmico. O cara dos Explique-me gatilhos mentais melhor. nunca deu bola pros gatilhos mentais, né? Mas por quê? Ah, uma coisa que acontecia muito, chegavam os clientes pra mim e falavam: Ah, Gustavo, tem um produto aqui, você põe os gatilhos pra gente vender mais. Eu falei, não, calma, não é assim, né? Porque você tem que construir uma estratégia. Uhum. Mas o melhor gatilho mental de todos é você contar a sua própria história de transformação pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Digital Cash, o podcast feito para te ajudar a se inspirar, a aprender, evoluir sempre. E aqui a gente vai falar sobre marketing, vendas, negócios, empreendedorismo, de forma sempre muito leve e prática, para que você consiga potencializar os resultados do seu negócio. Antes de a gente começar esse episódio, eu quero agradecer a Hoshinger por estar com a gente nesse projeto. Eu sou a Carol Mancini e hoje eu trouxe um convidado aqui que eu queria muito trazer, porque ele é simplesmente o autor do livro de marketing digital que eu li e que eu mais gostei. Estamos aqui com ele, que calma que eu já vou falar o nome, mas além de escritor, ele é empresário, consultor de marketing e negócios, palestrante, professor da PUC-RS e escritor do best-seller, que é o melhor livro de marketing que eu já li, Gatilhos Mentais, que já vendeu mais de 300 mil cópias e é simplesmente o número 1 na Amazon. E como se não bastasse, ele ainda tem uma agência especializada em criativos para anúncios que já gerou mais de 40 milhões em vendas. Seja muito bem-vindo, Gustavo Ferreira. Estou muito feliz e honrada de ter você aqui com a gente. Legal, Carol, obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui também. E sempre para mim é uma alegria enorme. Você falou a palavra inspiração, né? Sempre é uma alegria muito grande inspirar as pessoas para terem uma vida melhor, para terem mais sucesso nos negócios. Então, só gratidão de estar aqui. Muito obrigada. E aí eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho quem é Gustavo Ferreira, como é que você entrou nesse mundo do marketing, do empreendedorismo, do storytelling, copywriting, anúncios, são Sim. muitas coisas. Então eu queria que você fizesse um resumão aí pra gente. Tá, eu vou resumir a história falando que eu entrei no mundo do marketing depois que eu quebrei duas empresas. Tá. Já começou bem. Exato, né? Então, isso eu tinha meus 24, 25 anos, já tinha falido uma segunda empresa, né? Tá. E nessa época eu percebi qual que era a minha grande dificuldade, por que que eu não tinha conseguido vender, principalmente na segunda empresa? É porque eu percebi que eu não tinha as habilidades necessárias que fariam as pessoas realmente comprarem o meu produto, o produto que eu oferecia na época. O que que você oferecia? Eu era desenvolvedor de sistemas em uma outra vida, né? Tá. Completamente diferente, Exato. né? Então, o produto era um aplicativo, né? A gente fez para desktop, então teve muitas decisões erradas de negócio, né? Tá. Mas então a gente fez um aplicativo para desktop que ajudaria a controlar as finanças. Hum, Né? Então, até foi inspirado no Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, né? Então, sim. eu com meu sócio pensava, vamos criar um programa, né, que vai ajudar as pessoas a se controlar, a organizarem financeiramente. Isso é lindo, é ótimo. Você fala, tenha suas finanças em ordem. Aham. Você vai ter que todo dia registrar quanto você gastou. Puta, que saco fazer isso na prática, né? Isso não vai chamar atenção, Pois né? é, só que eu só descobri isso depois que eu investi 63 mil reais. E eu Caraca, tive 4 vendas de 50 reais. caraca, tá. Então essa última experiência, principalmente, me jogou mais uma crise existencial, né? Que a gente vai passando ao longo da vida. Uhum. Mas eu tava indo pra Índia, tudo, né? Então, porque eu dei uma surtada, né? Eu queria realmente sair, né? Depois que não deu certo, você foi Exato. pra Índia. Não, eu quis ir, Você né? quis ir, tá. Eu quis ir, mas eu conheci minha esposa, que tá ali nos bastidores. Aí acabei não indo, mas nessa época que eu comecei, de fato, eu conhecendo o marketing digital em 2012. Tá. E aí começou a fazer muito sentido, porque eu comecei a entender por que que eu não estava vendendo. Uhum. E aí, em 2012,
eu conheci o mundo do copywriting, que é a escrita persuasiva, e para mim era maravilhoso, porque eu sou um cara tímido, não gosto de ficar Não aparecendo. parece que você é tímido. Por isso é muito treino. É Tá. muito treino e muita prática. E uma leve dose de cara de pau. Então, eu sou uma pessoa tímida, não gosto de me expor, apesar de que eu tô todo dia gravando story e publicando. A gente precisa, né? Exato. Então, eu vi no copywriting na época uma maneira ótima de eu poder ganhar dinheiro sem precisar aparecer. Porque eu só preciso escrever, eu adoro escrever. Eu já escrevi 6 livros. Então, foi nessa época que eu conheci o copywriting, isso lá em 2012, que eu comecei a conhecer os gatilhos mentais. Tá. E aí, então, eu trabalhei muito como copywriter, né, então, eu já estou falando de 2014 para frente, né? Mas meu foco ele sempre foi ligado a estratégias de negócio. Então, eu sempre trouxe no meu trabalho não só a escrita persuasiva, e um detalhe, a gente fala vender pela internet, mas teve uma época em 2018, eu vendia aquelas panelas da Royal Prestige, não sei se você conhece, Aham. estão até no MasterChef agora. E qual que é a beleza da coisa? A gente tinha um treinamento de vendas para vender 1 a 1, presencial, mas eu peguei todo o meu conhecimento de copywriting e eu apliquei na venda 1 a 1. Então, gatilho mental não é vender pela internet. A comunicação persuasiva não é marketing digital, não é só para você vender pela internet, é para você se comunicar com as pessoas e vender. Então, eu apliquei todas essas técnicas em uma grande gama de situações, né? Tá. Então, trabalhei como copywriter, depois eu comecei a me especializar em tráfego pago. Deixa eu só fazer um comentário. Você falou de panelas, né? Às Exato. vezes as pessoas ficam se perguntando: nossa, como é que eu vou usar o copywriting para vender uma panela, Exato. né? Então, assim, a gente vê que todos os segmentos, eles Exato. são possíveis. Exato. Quando eu dava curso de copywriting, já tem alguns anos que eu não dou mais cursos, mas um dos treinamentos, um dos exercícios que eu dava pro pessoal, eu pegava coisas extremamente aleatórias, né, e falava, venda, né? Uma dessas coisas aleatórias era um caixão. Meu Deus. E aí, Fale-me e aí mais. os alunos falavam, mas, Gustavo, eu nunca vou vender um caixão, né? Mas eu falava, viva o exercício, né? Então, faça um esforço para vender esse caixão. Passa-se alguns anos, né? Então, isso começou em 2022. Para esse grupo de alunos, eu mandei uma foto e falei, olha, vocês falaram tanto eu mesmo nunca ia vender um caixão, ó, tô aqui, ó, tô vendendo seguro funeral. Uma das minhas campanhas mais fortes que eu rodo, né, uma campanha que eu rodo nos Estados Unidos, eu vendo, que a gente, no inglês a gente chama Final Expense. Então, é um seguro para quando a pessoa morrer, ela ter todos os custos cobertos pela Caraca. policy, né? E aí, e claro, a gente faz uma comunicação com anúncio, mas é a mesma coisa a mesma coisa que eu falo no anúncio é o que eu falaria para você se eu fosse vender. E aí, né, você falou do storytelling. Eu prefiro o story selling, que é como você conta histórias em um formato de vendas. Então, histórias projetadas para vender. Como que eu vendo o caixão? Né? Como que eu vendo seguro funeral? Hoje a gente usa IA. Então, a gente criou um avatar, e o avatar ele conta a seguinte história no anúncio. Então, aparece aqui, né, o avatar falando. Quando meu marido faleceu, eu não tive tempo nenhum para sentir o luto, né? Eu não consegui ter nenhuma conversa em paz com a minha família, porque assim que ele morreu, começaram a chegar as contas. E quando eu vi, eu tinha $35.000 para pagar e eu não sabia como que eu ia fazer isso. Então, ao invés de sentir o luto, eu estava vendo se eu ia precisar vender minha casa, né? E aí a gente começa a construir uma narrativa, daqui no final a gente fala, ainda bem, né, que eu descobri um último presente que o meu querido marido deixou para nós. Ele tinha feito uma pólice de seguro funeral, então todos os custos dele foram cobertos. Cara, assim, genial. Sim, Genial. e esse é um dos nossos anúncios vencedores, já de muitos anos, inclusive. Caramba, você usou ali um gatilho de chamar a atenção pela dor da Isso, pessoa, né? Uma exato. história que muito provavelmente a pessoa nunca, que no final ia esperar receber um anúncio
Exato, sobre venda de caixão. exato. Genial, genial. E aí, falando, você mencionou bastante gatilhos mentais. Para quem ainda não sabe muito bem o que que são os gatilhos mentais, Hum, como é que a gente usa isso para vender mais pela internet? ok. Então, o gatilho mental, os gatilhos mentais, eles são atalhos que existem no nosso cérebro que nos ajudam a tomar decisões, Uhum, né? Então, eu sempre gosto de um exemplo bem simples. Quando você vai em um restaurante, você vê um restaurante cheio, lotado, com fila de espera, você vê um outro restaurante vazio, quase as moscas. uhum. Muito provavelmente, você vai entrar na fila de espera do restaurante badalado. Sim. Porque se tem muita gente indo para lá, provavelmente, isso de uma forma inconsciente, você associa que lá é um restaurante melhor do que o outro. Uhum, Então, mas todas essas decisões, elas são tomadas de forma inconsciente. uhum. É por isso que a gente brinca, brasileiro quando vê fila, entra na fila, nem sabe o que que é. Porque, assim, a gente falando, né, dos gatilhos mentais, isso, se tem pessoas na fila, é prova social, né? Então, provavelmente tem algo bom lá. Eu nem sei o que que é, mas eu também quero. Todo mundo tá indo, eu quero ir também, né? Exato. Então, os gatilhos mentais são essas decisões inconscientes que nos auxiliam a tomar uma decisão, Uhum, né? Então, e são coisas, às vezes, que são muito sutis. Por exemplo, às vezes você vai no mercado, tem uma estante de produtos e um produto igual, às vezes até o mesmo preço, um produto não tem quase nenhum e o outro ainda tem todos. Gente, eu já prestei atenção nisso para ver. Sabe quando você não acredita em você mesmo, ah, né? não, eu tô caindo nisso, eu sei o que é. Então, eu passo isso direto, né? Mas a questão é, faço isso consciente hoje. Então, eu comecei a ver que eu ia no produto que já tinha mais vendas. Porque Uhum, se mais pessoas compraram, o meu cérebro processa ali aqui por baixo dos panos que aquele lá provavelmente é melhor. uhum. E você falou do mercado, né? Quando a gente tá no mercado, sempre tem aquelas promotoras oferecendo uma bolachinha, um Sim, cafezinho. adoro. Não, e a gente fala assim, nossa, como elas são maravilhosas de me dar alguma coisa de Sim, graça. Mal sabem as pessoas que é o gatilho da da reciprocidade. reciprocidade, né? Ela tá Exato, te dando algo, mas ela quer que você compra aquele café em troca, exato. né? Mas E aí a gente cai. exato, mas tem um detalhe. Ela nunca fala diretamente, eu quero que você compre. Olha, esse aqui tem um sabor tal, esse aqui tem umas notas mais acentuadas, pode provar isso aqui também, isso aqui fica ótimo com isso. Uhum, Então ela começa a fazer você a imaginar utilizar, no caso, um café ou um queijo, né? Eu adoro uhum, degustação de queijo. Ela começa a fazer você a sentir e a imaginar que você já está consumindo o produto. uhum. A partir do momento que você faz o seu cliente sentir que aquilo já faz parte dele, existe um percentual, se não me engano, de 63, 65% a mais de ter uma chance de venda. É por isso que muitas empresas hoje, aí falando de estratégias de negócio, muitas empresas hoje, como é que elas conseguem muitas vendas? Aqui no Brasil, na verdade, eu não sei se tem tanto desse jeito, né, da forma que eu falo. Nos Estados Unidos eu sei que tem. Você faz um pedido no site, mas você não paga. E você vem as roupas até você escolhe qual roupa você quer. Se Uhum. você não gostar de nenhuma também, você pode devolver tudo, você só paga aquilo que você quiser. A partir do momento que você já está com a roupa lá, cara, é muito difícil você querer devolver. É, exato. Porque a partir do momento que, vamos supor que você está vendendo esse copo. Se dá o copo na minha mão, eu não quero devolver. Já tô aqui comigo, né? Exato, Aham. exato. Então, falando das panelas, uma coisa muito bacana que acontecia, a gente fazia a comida na casa da pessoa. Nós cozinhávamos na panela. Uhum. Então, para a pessoa sentir realmente o benefício de utilizar. E comparava com as panelas que ela tem. Uhum. Então, falando de gatilhos, né? Então, a gente começa a contrastar uma situação com um problema desconhecido, né? Uhum. Porque nas panelas que ela usa solta contaminantes, e a gente tem uma maneira de provar, né, que a panela dela realmente solta contaminantes, Uhum. e mostra que o sabor na outra panela é muito melhor, Uhum. muito mais gostoso. Teve uma vez muito engraçado, eu fui fazer uma venda na casa de uma pessoa, e ela falou, eu não gosto de frango. E um dos produtos que a gente levava era o frango, Aham. né? Eu não gosto de frango. Eu falei, não, tudo bem, mas só come um pedacinho, só pra você sentir a diferença, Uhum. né? E tá bom, ela foi comer um pedacinho, e nós continuamos conversando. Quando ela viu, ela já tinha comido metade do frango. Aí ela olhou assim,
eu não gosto de frango. Eu também. Olha só. Entendeu? Então, mas por que eu tô falando isso? Porque é para mostrar essa sensação, para trazer essa sensação para a pessoa que aquilo ela já é dela, né? Que Uhum. ela pode ter mais benefícios com o produto que você tá vendendo. E as pessoas têm mania de achar que a venda é só assim: "Esse meu produto é maravilhoso, você precisa comprar, clica aqui no botão abaixo", vai direto de cara ali na venda, sem abordar uma dor, um desejo, uma necessidade que o potencial Exato. cliente possa ter. Então, se você pudesse dar uma dica: "Quero começar a usar os gatilhos mentais para potencializar meus resultados. O que que eu preciso para eu criar bons gatilhos?" Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca dei bola para os gatilhos mentais. Polêmico. Polêmico. O cara dos Explique-me gatilhos mentais melhor. nunca deu bola para os gatilhos mentais, né? Mas por quê? Ah, uma coisa que acontecia muito, chegavam os clientes para mim e falavam: "Ah, Gustavo, tem um produto aqui, você põe os gatilhos pra gente vender mais." Eu falei, não, calma, não é assim, né? Porque você tem que construir uma estratégia. Uhum. Mas o melhor gatilho mental de todos é você contar a sua própria história de transformação pessoal. Por exemplo, você é um terapeuta, descobriu o mundo das terapias e isso mudou sua vida. Porque você passou por um tratamento, você viu o tratamento acontecendo com outras pessoas, você conta essa história, Uhum. né? E fala, ó, como eu passei por essa mesma transformação, minha vida era assim, agora minha vida é assim, e eu quero levar tudo isso de bom que eu passei na minha vida, eu quero compartilhar com você. Esse é o melhor gatilho mental de todos. É a melhor forma que você tem de convencer alguém de que o seu desejo de venda ele é genuíno. Uhum. Então, como que eu aplico os gatilhos? Primeiro eu foco nisso. Conta a sua história de Tá. transformação pessoal. Existe o trabalho técnico de, depois que eu tenho o seu texto, depois que você sabe o que você tem que falar, Uhum. a gente refina. Fala isso primeiro. Tá. Uhum. Você já ajudou quantas pessoas? Ah, umas 150. Vamos pegar um número exato. Eu gosto de fazer isso. Pega o número exato. É 150 ou é 148? Já ajudei 148 pessoas só no mês passado, por exemplo, né? Aham. Pega esses números específicos, por exemplo, você pode, hoje as redes sociais, o próprio número de seguidores conta também indiretamente como uma prova social de que a sua Sim. mensagem ela é relevante. Eu gosto muito também depois que eu tenho uma mensagem inicial, né? Você vai agregando a essa Isso. mensagem. Eu gosto de trazer muitos elementos de prova. Então, muitas vezes, alguma mensagem de vendas, ela não consegue vender porque falta elementos de prova. Uhum. Nesse exemplo de terapias que me veio agora, né? Aham. Por exemplo, a reflexologia, que é maravilhoso, então, para quem não, de uma forma bem simplificada, é massagem no pé, né? Uhum. E é maravilhoso. Sim. Mas, assim, reflexologia, tenho quase certeza, né, que reflexologia, dentro das terapias, dessas terapias Mais manuais, mais alternativos, né? alternativas, ela, se não me engano, ela é a única que ela tem comprovação científica de que tem efeitos. Legal. Então, Aham. para quem vende serviço de reflexologia, dependendo da mensagem que você está construindo, você traz essa informação, para quem é um pouco mais cético, Uhum. pode te ajudar a vender. Legal. Trazer depoimentos de outras pessoas, e aí eu uso muito isso, insight, nas redes sociais também você pode trazer, colocando naqueles destaques dos stories, né? Uhum. Você pode trazer depoimentos de outras pessoas, você pode contar histórias de outras pessoas. Porque ali eu tô validando que o meu Exato, serviço ou meu produto é bom e não sou eu que tô falando. exato, São outras pessoas reais comprovando que é realmente exato. bom. E se tantas pessoas gostaram, provavelmente eu vou gostar também. Sim, Por isso é tão importante a gente ter sim, essa prova social exato. nas redes sociais, num site, em qualquer canal digital, Sim, até mesmo físico, de mostrar que outras pessoas estão satisfeitas, né? A gente exato. influencia muito a decisão de Sim, compra sim. de quem ainda tá ali em cima do muro. Sim, e aí tem uma outra dica também muito bacana que em relação a reviews. Então aí para quem tem mais e-commerce, mesmo esses depoimentos que a Uhum. gente recebe, que a gente geralmente só publica o bom, né? Na rede Aham. social a gente só publica o bom e no review a gente só quer as 5 estrelas, né? Uhum. Mas olha que questão psicológica interessante. Se um produto é 100% avaliado perfeito, tem algo errado.
Não dá para agradar 100% todo mundo. Exato. Aham. Então, hoje deu uma melhorada, mas antigamente, tô falando de 2014 até 2018, 2019, no marketing digital, tinha muitos depoimentos falsos. Hoje melhorou, eu vejo um Ainda pouco tem, mas menos. melhorou, né? Então tinha um monte de depoimento falso, e aí eu lendo aqueles depoimentos, falei: "Gente, isso aqui tá na cara que é fake". Uhum. Parece até que foi comprado, né? Exato. Então eu mesmo esses depoimentos, é bacana você trazer depoimentos reais. E se o seu produto tem uma falha, transforma essa falha resolve essa falha, né. E às vezes eu gosto de pegar essa falha, além de corrigir, que essa falha às vezes é uma objeção também, Exato. né. Eu pego essa objeção e eu transformo ela em uma história de sucesso. Uhum. Então dando um exemplo muito louco, Tá. fora também, para você ver que não é marketing digital. Fui dar um treinamento sobre consórcios, Uhum. né. Qual que é uma das maiores objeções do consórcio? Eu vou ter que esperar ser contemplado, né? E eu não tinha claro, eu pesquisei, eu estudei, eu trouxe uma forma dos próprios líderes ali de vendas trabalharem essa questão, né, Uhum. da contemplação. E quando eles pegaram o meu exemplo, eles falaram, eles pararam o treinamento no meio, né, e falaram, gente, já sei como a gente vai fazer isso. Então, a partir de agora, a gente pode contar essa história, que teve um cliente que tinha exatamente essa objeção, e não ser contemplado foi a melhor coisa que aconteceu. Porque a casa que eles encontraram, por conta do valor que vai subindo, né, que vai Uhum. sendo corrigido, o valor da casa que eles queriam bateu com com o novo valor da cota atualizada que eles iam receber, né. Então, numa venda de consórcio, uma venda complexa, uma objeção foi transformada em história de sucesso. Então, mesmo se você não for contemplado, essa pode ser a melhor coisa, porque a correção ela vai ser maior do que se você deixasse o dinheiro na poupança ou mesmo em algum Sim, CDB. aham. E temos esse caso de um outro casal que estava procurando uma casa. Eles também tiveram que esperar muito e a gente não tem como garantir, né, que você vai ser contemplado. E no fim foi a melhor coisa, que eles ganharam mais dinheiro e ainda sobrou um pouco para completar a reforma. Perfeito, porque eles usam a objeção para tentar, trazer mais pessoas para perto, Exato, né. E me corrija se eu estiver errada, mas na minha visão, para você criar bons gatilhos mentais, você precisa entender o sim, que que o teu público está buscando. Qual que é o medo que ele tem, qual que é a dúvida que ele exato, tem, qual que é o desejo. Você pega isso, pega essa informação e aí, com base nisso, você sim, cria o seu storytelling ali, a sua narrativa, para que você tenha bons resultados, né. exato, Algumas pessoas elas vão ir direto no gatilho ali, né, sim, e isso não conecta mais. sim, Esses dias não, já faz uns 6 meses, eu ouvi uma palestra do João Branco, ele era CEO do sim, McDonald's. E ele disse o seguinte: "Gente, por que que hoje em dia a gente paga YouTube Premium? Por quê? Porque a gente não quer ver anúncio. Por que que a gente paga o Spotify se a gente pode ouvir de graça a música? Porque eu não quero ser interrompido por anúncio. Então, cada vez mais as pessoas estão saturadas daquele anúncio que usa gatilhos mentais excessivamente, elas se sentem enganadas. exato. Né? Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa encontrar caminhos, que é exatamente o que você está falando, Uhum, de fisgar a atenção das pessoas por um problema, necessidade, desejo que ela tenha, e ali no meio, de forma sutil, a gente caminhar para uma venda, né. exato, é isso mesmo. Inclusive, eu sou influenciadora parceira da Meta, e eles sempre enviam pesquisas pra gente, e uma pesquisa recente que foi realizada por eles mostra exatamente isso. As pessoas, elas querem cada vez mais consumir conteúdos que pareçam reais, Exato, que não pareçam uma propaganda. E aí eu acho que a tua abordagem em relação aos gatilhos mentais, ela vai muito nesse sentido, né, de a sim, gente não ficar tentando empurrar uma venda, e sim mostrar como pode ser benéfico você exato. contratar meu serviço ou você comprar o meu produto. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque a gente tem uma galera no digital, ainda mais agora com a ascensão de marketing Sim, digital depois da pandemia, que ensina que você precisa usar gatilhos mentais e inclusive mentir
para que você convença as outras pessoas, né? Ah, então, por exemplo, eu vou usar o gatilho da escassez, mas meu produto não tá acabando. Eu só vou usar para a pessoa comprar rápido. Uhum. Eu, na minha visão, eu não concordo com isso. Eu acho que a gente pode se beneficiar dos gatilhos mentais de uma forma verdadeira, sem Sim, enganar as sim, pessoas, né? sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Qual que é a tua visão? Porque as pessoas têm medo de usar Uhum. gatilho mental, achando, nossa, mas eu tô Que vai enganando a mentir. pessoa? Como assim, Exato. né? Então, eu vou até falar olhando aqui para a câmera. Se você tem que usar da mentira para vender, cara, reveja agora o que você está vendendo, o que você está falando, porque a venda, se ela surge de uma mentira, né, ela já está começando uma relação errada. E eu acredito em karma, ação e reação. Então, se você precisa mentir para vender, cara, isso gera uma energia negativa para você que volta, tá? Então, se você vai por esse caminho de mentir, reveja toda a sua comunicação. Tá? Uhum. Até no livro Gatilhos Mentais, eu deixei uma piada interna, né, de copywriters que fala que copywriters não são conhecidos por ir para o céu. Né? Isso é uma piada interna de copywriters. Né? Mas por que existe essa piada? Porque não é que o copywriter ele mente. Uhum. Né? Então, viu? Reforçando, copywriter não mente. Né? Mas às vezes, quando a gente vai montar a comunicação, muitos copywriters optam por ir fundo na dor. Uhum. Então, você quebrou a empresa, como é que você vai pagar as contas? Seu relacionamento pode acabar. Olha, você pode perder a sua casa, né? Colocando medo. Exato. Então, tem muitos copywriters que eles vão muito para esse ponto da dor. Uhum. Tá? E aí são escolhas, são opções. Eu prefiro não ir pela dor, eu mostro a dor, eu preciso mostrar a dor da pessoa, mas eu falo, olha, mas tem um caminho diferente que você pode seguir. Porque eu estava nessa mesma situação que você está, e eu consegui superar, passando por isso, isso e isso, e eu levei anos para descobrir isso. Né? E eu simplesmente encontrei uma forma de replicar de uma forma muito mais fácil para você. Uhum. A solução não é fácil, mas você tem um caminho mais fácil para seguir. Porque eu já passei por ele e eu posso te mostrar como vai ser mais Exato, fácil. exato. Então, eu gosto de criar comunicações nessa linha. Agora, desse aspecto da mentira. Cara, eu não tenho como falar mais. Tipo, não mente, gente. Se você está mentindo, tá errado. E as pessoas percebem. Exato. Você coloca lá assim no seu site, últimas vagas. Só tem 5 vagas. Aí você vendeu para 20 pessoas e Sim, continua lá com 5 sim. vagas. Aí você fala, a promoção vai durar por 24 horas. Passou as 24 horas, tá lá. Continua lá. O cliente, ele não é Exato, bobo, ele percebe esse tipo de exato. coisa. E aí, a marca, ela se prejudica e a pessoa fica com uma visão ruim daquela marca, Sim, né? sim. Então, um dos gatilhos mentais mais utilizado é justamente o da escassez, porque ele é o mais fácil. Uhum. Né, de se usar. E também mesmo vendedores, tem muitos vendedores que às vezes começam uma conversa de vendas já dando desconto, por exemplo. Né? Uhum. Então, essa questão para vendedor do desconto ou mesmo da escassez, ela é uma forma simples de utilizar, mas é uma forma muito superficial para você conseguir vendas. Eu tinha um cliente que a gente trabalhou uns 2 anos e, sim, criamos um funil fantástico de vendas, só que, geralmente, o que a gente escuta? Quando eu falo de uma campanha de lançamento, as vendas, elas acontecem principalmente no último dia. Uhum. O que acontecia? A maioria das vendas aconteciam no primeiro dia. E quase não tinha mais vendas nos dias seguintes. Tá. Né? Aí a gente analisando o porquê. Né? E eu tive que fazer um debriefing, né? Mostrar também as respostas das pessoas também. A gente gravou uma comunicação tão empolgante no começo, que assim que o produto abria, as pessoas compravam. Então elas não esperavam aquele momento de escassez para ser a última chance. Entendi. Esse é o tipo de comunicação que eu prefiro. Mostrar, cara, a sua vida ela pode ser muito melhor. Então, da forma que eu procuro trabalhar hoje, eu preciso mostrar para a pessoa que se ela ficar na posição que ela está hoje, a dor dela vai ser muito maior do que a dor de mudar.
Porque mudar também gera uma dor, mudar também gera um desconforto. Uhum. Então, eu projeto. Cara, se você era para concursos, né? Esse foi um dos meus funis favoritos, né? De, Aham. de trabalhar. Conta pra gente. Então, a gente falava, cara, você pode trabalhar nisso, você pode ter esse tipo de remuneração. Aqui estão outras pessoas que já passaram por isso também, olha como é que foi a jornada delas. Então, a gente mostrava que era real Uhum. a coisa. E todas as dúvidas no processo de estudo, a gente tratava antes. Cara, se você está com dúvida, se você vai conseguir estudar dentro da quantidade de horas que você tem, olha, tem esse jeito e esse jeito. Então, todas as Uhum. objeções eu já resolvia antes. Perfeito. Antes da pessoa fazer a pergunta. Então, eu construo o valor antes, né, e quando abro o carrinho, né, cara, a pessoa entra. E por isso que é importante a gente saber quais são as objeções dos nossos Sim, clientes, né? sim, Às vezes um autônomo, um dono de um pequeno negócio, ele não sabe por que ele não está vendendo, né? sim. Eu vivi muito esse tipo de situação em consultoria. E aí você vai e pergunta para a pessoa: quem é teu cliente? Ah, meu cliente é Todo um. mundo. Não tem especificação nenhuma, né? E quando a gente quer vender para todo mundo, a gente não vende para Sim. ninguém. Tá, o que que você acha que o seu cliente tem de necessidade? Ah, não sei. O que você acha que ele gostaria de fazer? Ah, não sei. Então, se você não conhece o teu cliente, como é que você vai criar uma comunicação que conecta com ele, Exato. né? Teve uma campanha que eu trabalhei, que esse ponto é muito importante, que nós começamos a desenvolver uma comunicação focada para pessoas que estavam estudando, também era um de concurso, tá? Aham. Então, as pessoas que estavam estudando, né? Mas quando eu comecei a estudar, a montar a comunicação, eu percebi, cara, alguma coisa tá fora, né? Parei a campanha no meio, vamos rodar uma pesquisa. Tá. E aí eu fui descobrir que o público-alvo daquela campanha específica não era estudante. Hum, Eram pessoas que já estavam estabelecidas e queriam mudar de carreira. A completamente comunicação é diferente. outra, Total. né? Então, quando eu começo um trabalho, a primeira coisa que eu faço é fazer uma pesquisa, justamente para entender o que deixa seu cliente acordado à noite, o que não deixa ele dormir, Aham. ou quando ele acorda de noite, qual que é o primeiro pensamento que ele tem? É como a vida dele está maravilhosa ou quanto ele tem para pagar? Uhum. Quando a gente fala de nichos de saúde, ah, uma campanha muito bacana que a gente rodou, e a maioria das campanhas que eu rodo hoje são nos Estados Unidos, né? Tá. Mas qual que era o tema principal? E assim, comunicação muito simples. Eu nunca imaginei que eu ia caber no jeans que eu usava há 20 anos atrás. Olha só. É. Né? E aí, então, o que que a gente contava? Como a pessoa, ela tava sofrendo de vergonha, que fazia anos que ela não ia na praia, porque ela tinha vergonha por conta do corpo, de como o corpo dela estava. Olha como isso é diferente de você simplesmente falar assim: eu sou personal trainer, eu posso te ajudar a emagrecer e você perder a sua barriga em 7 dias. Sim, total. Completamente. Nossa, é completamente diferente, né? É muito legal você Sim, dar esses exemplos para as pessoas entenderem na prática, né? Como que é sim, que você vende de forma mais sutil. sim. Né? Genial. Então, é por isso que eu gosto muito do story selling. Tá. Né? Que até eu tenho um outro livro, não trouxe ele aqui, mas o story selling, Já já a gente vai falar sobre os sim. seus livros. E aí, antes de você começar a falar sobre storytelling, explica para quem não sabe o que que é o storytelling. Ok. Storytelling é como você conta histórias que encantam as pessoas. Então imagina aqueles melhores filmes que você viu na sua vida, ou os melhores livros que você leu, tem um storytelling. Uhum. Um exemplo que eu gosto, assim, Senhor dos Anéis, Harry Potter, né? Então, para ser temas mais modernos, Não é né? só no marketing, tudo Exato. tem. Então, storytelling, né, é você contar histórias que encantam. Story selling é você contar histórias que encantam e vendem. Uhum. Ou seja, quando você conta a história correta, o seu cliente ele entra na posição emocional ideal para comprar. Como? Através desses próprios exemplos que eu já estou dando aqui. Se eu estou contando a história de uma mulher que ficou feliz porque conseguiu usar um jeans de 20 anos atrás, né, eu vou ressoar com aquele público. Eu vou me conectar. E aí existem formas de você contar essa história para que a condução para a venda ela seja natural. Hoje eu trabalho com anúncio.
né? Então, nesse exemplo, eu também não vou falar, compre esse produto De forma de explícita, forma assim. explícita. Eu encontrei essa solução através de um vídeo que uma amiga minha me mandou, que eu não acreditei, Uhum. né? Mas vendo a mudança no corpo dela, eu resolvi tentar. E aí, no começo eu não dei bola, mas quando eu vi, minha vida já estava transformada. Nossa. Aí eu tô Eu quero que compartilhando. você faça os criativos de todas as minhas campanhas. Então, tô deixando aqui o link para você. E aí a pessoa automaticamente, se ela Vai. tem um problema parecido, Exato, ela vai clicar e ela vai se interessar sem que exato, você tenha que ficar empurrando a venda goela abaixo, né? Que as exato. pessoas não gostam mais disso, né? Sim, As pessoas, elas veem ali um anúncio ou um conteúdo orgânico que já tem cara de propaganda, ela já ela pula, pula. Ela já pula. pula. Então a gente Exato. precisa cada vez mais conseguir criar criativos para Uhum, anúncios e criativos orgânicos também, de uma forma mais sutil, exato, relacionado à venda, né? E de uma forma que eu vou chamar a atenção da pessoa sem tentar ficar empurrando o produto goela abaixo. exato, né? O tipo de comunicação que eu tomei uma decisão há muitos anos de não criar são exatamente essas comunicações mágicas, né? Então, é, Mais a- agressivas. eu já criei comunicações muito agressivas, mas eu nunca falei como você usa 3 frases hipnóticas para entrar na mente do seu cliente e vender qualquer coisa. Não, cara, eu nunca criei isso. Eu poderia ter milhões de seguidores falando isso, Uhum, né? Mas não, eu não vou criar, porque isso não é ético. Isso é mentir. uhum, O gatilho mental, a persuasão, a comunicação persuasiva, ela é ética. Eu me pergunto, qual que é o melhor gatilho mental? Eu dou a mesma resposta há quase 10 anos. O melhor gatilho mental é você ter o desejo genuíno de querer transformar a vida do seu cliente. Porque assim você vai contar as melhores histórias para ele, para mostrar que o seu produto é melhor. Você vai mostrar tudo, a prova que você precisa, vai trazer uhum. depois histórias de outras pessoas. E você vai mostrar, inclusive, se o seu produto não é o melhor para ele, você vai falar. É. Já teve muitos clientes que eu perdi, porque eu falei, cara, o meu produto não é para você. Né? E aí a pessoa comprou, já teve gente que comprou, falou, o produto realmente não é para mim. Eu falei, não, eu Eu te falei, avisei. né? Eu falei, tá seu dinheiro de volta, vai com Deus. Uhum. E é legal a gente filtrar a nossa Uhum, audiência, né? É aquilo que a gente comentou. Quando a gente quer falar com todo mundo, vender para todo mundo, no final das contas a gente acaba não vendendo para ninguém, né? exato, A gente precisa entender quem é o nosso público, criar uma comunicação que vá atingir essas pessoas, porque a gente sabe que são as pessoas que vão comprar da gente, né? sim. Igual você falou, eu poderia usar vários gatilhos mentais, várias frases mirabolantes, várias promessas irreais para eu chamar a atenção, viralizar um vídeo, chegar um monte de seguidor novo, mas aquele tipo de seguidor tá alinhado com Exato. aquilo que você Eu acredita? quero. Teve muita gente que eu já conversei que, a partir do momento que viralizou, o faturamento caiu. Porque o público que foi atraído não tinha relação com o que ele estava vendendo. Não vai comprar. Exato. Então, claro, eu não vou mentir. Se me perguntar, você quer viralizar? Claro que eu quero. Todo mundo quer, Exato. né? Mas eu tenho que viralizar com o conteúdo certo. Exato. E é bem importante a gente mencionar isso, porque a grande maioria das pessoas quer viralizar. Só que viralizar tem um grande problema por trás. Você precisa estar preparado para viralizar, primeiro de tudo, e você precisa viralizar para as pessoas certas. Sim, Porque eu fiz um vídeo, não tem muita relação com aquilo que eu vendo, mas tá na trend, tá bombando e eu vou fazer. Viralizei. Chegou um monte de gente que não se conecta comigo, que exato. não é o comprador do meu produto, do meu serviço. Isso vai bagunçar todo o nosso algoritmo, falando Exato. ali de Instagram ou qualquer outra rede social. E você vai acabar não conseguindo vender nem para as pessoas que já te seguiam. Sim, Porque aí falando, né, de algoritmo de Instagram, quando você tem ali o teu público, que é o teu público certo, essas pessoas engajam com você, sim. porque você publica o conteúdo que é de interesse delas. Quando chegam muitas pessoas que não vão engajar depois com aquilo que você postar, o algoritmo vai falar assim: pô, isso aqui não é legal, essa publicação não é legal, então eu não vou entregar nem para quem está Exato. interessado. E aí Exato. depois para você fazer um trabalho, para você Demora. refinar essa base de novo, Demora. então É no a mínimo 3 meses de alimentação constante do no conteúdo. mínimo, né? Exato, para o algoritmo reencontrar as pessoas certas.
Exato, então tem que tomar esse cuidado na hora de Uhum. viralizar. Por isso que eu falo sempre, o conteúdo ele tem que ser focado no seu público. Não tenta Sim, ficar entrando em trendzinha, em moda do momento que não tem sentido para o seu negócio, porque você vai atrair as pessoas erradas. E aí, beleza, eu vou ter ali na minha rede social 50 mil seguidores. Quantos vão comprar? Eu prefiro exato. ter um perfil com 5 mil e vender para esses 5 Exato, mil é do isso que mesmo. ter um de 50 e não vender para ninguém, Exato. né? Uma das melhores formas, e aí sim, aí existem realmente as estratégias de produção de conteúdo e estratégia de negócio por trás, né? Então, Uhum, gatilho mental, tá. Não, gente, tem que ter uma estratégia, né? exato. Então, qual que é o segredo para você conseguir esse sucesso, né? Falando de seguidores, por exemplo. Você tem que conseguir relacionar a cada 100 seguidores quanto de você gera de faturamento. Hoje a gente fala de bastante seguidores na rede social, mas é a mesma lógica que a gente aplica em e-mail marketing. Se eu tiver 100 leads, quanto que você vai gerar de vendas? Uhum, Um seguidor, ele também é um lead. Então, sim. você precisa saber relacionar, ok, a cada 100 seguidores eu gero tanto de faturamento. E aí também entra um outro aspecto também. As pessoas começam a te seguir, a maioria das pessoas não entra em contato com o seguidor. Aí fala, eu tenho aqui centenas, dezenas, milhares de seguidores, mas eu não vendo. Tá, ok, você tá conversando, né? Ou a gente brinca, né? Você é aquele empreendedor de fé, né? Eu fiz o conteúdo, o seguidor tá vindo e vai vender. Se Deus quiser, vai Vai! vir. Então falta também o trabalho ativo. O marketing digital deixou as pessoas preguiçosas. Porque gerou essa ilusão, né, de que basta produzir o conteúdo e as pessoas vão comprar. Não, querido, não vão comprar. Você tem que ser um vendedor ativo. Você tem que entrar em contato com as pessoas, mandar mensagem. Aquela pessoa chegou, manda uma mensagem para ela: Oi, tudo bem? Você está aqui pelo conteúdo ou porque você quer emagrecer? Ou porque você quer aumentar as vendas do seu negócio? Né? Um monte não vai responder? Sim. Mas quem responder provavelmente é um lead potencial de gerar vendas. E você pode obter muitas informações valiosas com essas Sim, pessoas, né? sim. A gente falou muito aqui, precisa conhecer o público para você criar bons gatilhos, boas histórias para vender. E aí as pessoas sempre me perguntam: como que eu vou conhecer o meu público? Como que eu vou saber quais são as dores, dúvidas e necessidades dessas pessoas? Qual dica você dá para que a gente consiga entender o nosso público? Tá. Eu vou dar duas dicas, tá? A primeira dica é para preguiçoso, tá? Mas para fazer o meia-culpa eu também uso ChatGPT, Uhum. tá? Tá. Então, hoje a gente tem esses recursos de inteligência artificial, tá? Que a gente pode utilizar o ChatGPT e outras ferramentas que nos ajudam a ter uma primeira ideia de quem é o nosso público-alvo. Uhum. Então, para a minha agência internacional que eu faço o serviço de geração de criativos, eu utilizei bastante da inteligência artificial justamente para refinar quem era o meu público e tentar encontrar outras perspectivas de dores que eu podia não estar vendo. Uhum. Ok? Então, resposta número 1, para conhecer o seu público, é para preguiçoso, mas eu também uso, né? Vou ser sincero. E ele ajuda bastante a Exato. gente, principalmente quando você tá ali no limbo, você não Sim, sabe por onde começar. exato. É uma boa opção, uma Sim, ótima então você opção. pode começar, o ChatGPT vai te dar uma boa dose. Segunda opção, que realmente é o melhor, né? Para quem tem uma lista de e-mails, mas também você pode fazer isso nas redes sociais, você pode mandar um e-mail ou colocar aquela caixinha de perguntas e me fale. A pergunta basicamente é: qual a sua maior dúvida ou dificuldade para alcançar tal objetivo? E a pessoa vai falar. Anotem, tá? Ó, abre uma caixinha no Instagram com essa pergunta, porque no teu Instagram tá teu público e você vai ter Exato. respostas valiosíssimas. Exato, exato. E aí, quando eu faço isso por e-mail, às vezes eu pergunto só isso no corpo do e-mail, às vezes eu mando um link com um formulário com mais perguntas. Uhum. E aí, nesse formulário com mais perguntas, obviamente faço mais, eu entendo um pouco melhor quem é que está ali, né? Então, a segunda opção. E um bônus, né? Uma terceira forma, né? Que é a melhor de todas. Tá. Conversa com alguém que é o seu potencial público-alvo. Para você ter ideia, ontem, tá? Então, eu nem sei que dia é hoje que a gente está gravando aqui o podcast, mas ontem. Sexta, hoje é sexta. Então, nessa Na quinta-feira, quinta. né, da gravação,
eu só conversei por mensagem com uma pessoa que é meu público-alvo. Uhum. Só por mensagem. Então, eu nem fiz uma reunião. No Instagram ali? Não, foi pelo Slack, que é o canal que eu tinha Ah, o tá bom. contato com ela, né? Então, só de conversar com ela por mensagem, e de verdade, foram tipo 10, 15 mensagens no total, então não foram muitas. Eu tive tanta informação importante sobre o meu público-alvo que eu não tinha captado ainda. Uhum. O que seria o ideal ainda? Eu ter feito uma reunião com essa pessoa. Então, quando realmente eu quero entender quem é meu público-alvo, eu faço reunião com 3 pessoas. Tá. O ideal seria chegar em 10. Mas se você conseguir conversar com 3 pessoas, você tem o equivalente a 300 respostas de uma pesquisa. Uhum. E que tipo de pergunta a gente pode fazer para as pessoas, para a gente chegar numa conclusão de, tá, quais são as dores, dúvidas e desejos? Não. Eu não vou falar conclusão, mas vou falar hipótese. Tá. Né? Porque a gente nunca tem a certeza absoluta se o que a gente tá comunicando de fato vai ressoar com o que as pessoas estão buscando. Né? Uhum. Mas as perguntas que eu faço, as principais são: primeira pergunta, qual a sua maior dúvida, dor ou dificuldade para alcançar o tal objetivo? Então, essa é a pergunta base e, assim, é essa que vai nortear a maior parte da sua comunicação. Uhum. Né? Outras perguntas que eu gosto de fazer. Você já tentou outras maneiras de conseguir alcançar esse resultado? Para entender o que ela já fez, quem são os competidores. Ótima pergunta. Se você já tentou ir por esse caminho, o que te impediu de ter sucesso? Às vezes é a mesma pergunta com outras nuances, mas que ela vai gerar conversa, vai gerar E papo. respostas diferentes. Aham. Exato. Aí eu faço algumas perguntas demográficas também, né? Então, para saber, né, gênero, idade, se a pessoa está empregada. Eu gosto muito também de entender onde a pessoa quer chegar. Uhum. Isso é muito bom para venda B2B. Tá. Né? Ok, seu faturamento hoje está tanto, né? 100 mil, por exemplo. Quanto você quer chegar nos próximos 6 a 12 meses? Uhum. A pessoa já te dá uma projeção. B2C, para quem não tem conhecimento nesse termo, é a venda de empresa para empresa, tá? Só para Isso. esclarecer para quem Sim, talvez não sim. saiba o termo. Então, e dependendo do que eu estou vendendo também, às vezes para pessoa física eu também, né, que seria o B2C, às vezes eu também faço esse tipo de pergunta se eu estou nesse processo de pesquisa. E uma pergunta fenomenal, que eu aprendi ela há pouco tempo, mas que eu faço e ela é maravilhosa. Né? Carol, se você tivesse uma varinha mágica que resolvesse todos os problemas que você está enfrentando, o que aconteceria? O que seria a solução ideal para você? A pessoa vai te falar tudo aquilo que ela deseja, Exato. tudo aquilo que ela quer alcançar. Sim. Então, esse método da varinha mágica, puta, foi uma pergunta boba que eu aprendi há pouco tempo, mas, cara, ela gera tanto insight, porque a pessoa fala exatamente o que ela quer. E ela vai começar a viajar, assim, se eu tivesse realmente uma varinha, o que eu gostaria de ter? E aí ela vai lá no íntimo dela para te Exato. responder essa pergunta. E aí você entra no íntimo dela Exato. e do seu público. Genial. E aí também o que é bacana? Isso quando estou vendendo, por exemplo, serviço de consultoria. Eu faço, para vender consultoria, eu pergunto de varinha mágica, tá? Então, eu realmente vou para um caminho bem simples mesmo. Né? Então, quando a pessoa fala o que ela realmente quer, o que seria a solução ideal para ela, eu já consigo identificar se eu sou ou não fit para ajudá-la. Uhum. Porque às vezes ela quer uma solução que eu não sou a melhor pessoa, ou eu não quero fazer. Uhum. Né? Então, também a nossa capacidade de dizer não para as oportunidades era fundamental. Uhum. Então, falando, né, de lições de vida, às vezes a gente, por necessidade financeira, a gente acaba falando sim para tudo. Mas quando a gente fala sim para coisas que parecem ser boas, a gente pega aquele cliente ruim, que vai ficar enchendo o nosso saco. Vai né? dar só dor de cabeça. Aí a nossa agenda fica cheia e a gente tem que falar não para um cliente que às vezes poderia ser um ótimo fit. Uhum. Tanto que um dos maiores crescimentos que eu tive, isso mais de uma vez, foi quando eu demiti mais da metade dos meus clientes. Me fala mais sobre isso, porque eu já tô aqui pensando sobre um livro que eu li que falava sobre isso. Eu acho que eu falo no meu livro Cartas de Ouro também, eu não tenho certeza agora. Mas foi em 2018, mas se eu não estou enganado,
eu estava trabalhando com muitos clientes, né? Então eu não estava dando conta, eu estava começando a afetar minha saúde física, minha saúde mental, minha saúde emocional, e estava ganhando bem, Uhum. né? Então, naquela época, copywriters ainda eram reconhecidos, né? Então, eu tinha muitos clientes, mas estava ficando um peso muito grande, Uhum. né, para mim. E aí passei por todo um processo, que inclusive depois surgiu, né, o Gatilhos da Alma por conta de todo esse processo. Mas eu conversei com a minha esposa e falei, olha, eu vou demitir metade dos meus clientes, né, e a gente vai ter que dar um jeito, tá? Ela falou, tá. E a grande mágica, o que aconteceu? Eu demiti os meus clientes, a maioria deles, né? E eu fiquei trabalhando com 2, 3 clientes só. E aí, eu trabalhei menos horas, trabalhei melhor, gerei mais dinheiro para os meus clientes e o meu faturamento ele sempre foi vinculado à comissão. Então, eu passei a ganhar mais a partir do momento que eu demiti os clientes. E Uhum. foquei naqueles clientes ideais. Eu acho que a gente precisa ter essa sabedoria Sim, de identificar quais são os clientes que mais me dão dor de cabeça, e geralmente os que mais dão dor de cabeça são os que pagam menos. exato, exato. E quais são os clientes que é super tranquilo trabalhar e que me trazem Uhum, mais fonte de renda? exato, é Porque isso mesmo. você associa teu trabalho, você tem uma rotina equilibrada, você não pira mentalmente Sim. e a tua qualidade de vida melhora muito. Exato. Para a maioria das empresas, né, 80% do faturamento vem realmente de dois produtos, serviços. Então, às vezes, tem empresas que têm 10 opções de serviços, né, e sempre só vende dois, Uhum. dois, três. E ficam tentando vender os outros, né? Então, cara, boa parte do meu trabalho, quando nem, há exceções, mas a maioria das vezes a gente foca naquilo que realmente está funcionando, Uhum. né? E, obviamente, o faturamento cresce porque para de ter distrações. Isso às vezes acontece, é um karma do empreendedor, né? Às vezes a gente conversa com empreendedores, eles falam, eu tenho 3 negócios, eu tenho 3 empresas. Né? Eu falei, tá, legal. E como é que tá o faturamento? Então, um tá me dando 80% e outro está dando 10 e 10. Né? Então, cara, os outros dois são distrações. Distrações. Você poderia estar botando mais energia no que te Exato, traz 80% para trazer muito mais, exato. né. Mas as pessoas têm dificuldade de demitir clientes. Sim. Mas tem essa dificuldade eu falo, na verdade é um medo de demitir cliente, porque o cliente estando lá, você tem, de certa forma, uma renda garantida. A segurança, né. Exato. E aí entra outros aspectos. E, gente, também a gente tá falando de gatilhos mentais aqui, mas a minha visão é de empreendedor. É Sim. por isso que eu escrevi Cartas de Ouro para Empreendedores, Uhum. que são lições de negócio, para não ficar só na parte da venda em Tá, si, para me você me estruturar explica seu pra gente negócio. melhor sobre esse livro em Sim, específico. A gente falou bastante do livro de gatilhos sim. mentais e esse em específico. Tá. Então, o Cartas de Ouro para Empreendedores, ele foi na verdade, ele surgiu como um conteúdo meu. Foi meu primeiro curso digital, que eu vendi lá em 2015, que eu Tá, comecei a vender. aham, Só que se eu fosse transformar tudo aquilo em livro, ia ficar uma bíblia. tá. Né? Mas são as minhas lições de negócios, né? E agora dos últimos 20 anos, praticamente, né? Uhum, Quase. Então, aqui nesse livro, eu trago todas as minhas lições para você construir um negócio sólido, lucrativo e escalável. tá. Então, o que a gente falou aqui de focar, parar com essas distrações. Então, essa é uma das lições que eu trago aqui também. Então, por exemplo, eu tive um cliente que ele tinha vários produtos, né, e eu olhava os produtos, virei para ele, que é um amigo também, e falei, cara, eu sou seu público-alvo, mas Aham, eu não entendo o que você está vendendo, porque é igual o que você falou na semana passada. tá. Então, ele tinha vários cursos diferentes. Falei, cara, para com isso, foca nisso. Uhum, Foca nesse produto, nessa configuração, nesse formato, tá. né? E aí ele bateu o pé, mas depois de algum tempo ele fez, né? E, obviamente o faturamento dele começou a crescer porque acabaram essas distrações de ofertas, Uhum, né? Então esse livro Cartas de Ouro são exatamente essas lições, né? Eu falo que são cartas e lições de um amigo para um outro amigo, tá. né? Já quero muito ler. Sim. E aqui tem, e falando dessa questão, né, do tempo de falar não, tem uma carta aqui que para mim era a carta mais importante de todas, que é como você pode comprar tempo. Hum, Porque pessoas comuns, elas compram coisas, sim. né? As pessoas ricas, elas compram tempo, né? Tá.
Então, a partir do momento que você consegue descorrelacionar o seu tempo da geração de receita, não tem limite para o que você consegue alcançar. Uhum. Né? Então, às vezes a gente fica preso, por exemplo, em responder e-mail, responder Instagram, WhatsApp, comentário, e aí passa metade do seu dia, você perdeu a maior parte do seu dia porque você ficou preso fazendo coisas operacionais. Que outras pessoas poderiam fazer. Exato. Então, para a maioria dos empreendedores, por exemplo, e eu falo isso nas consultorias, também trago aqui no livro, Uhum. eu sempre falo, a primeira contratação que você tem que fazer é de alguém para tirar essas coisas operacionais de você. Uhum. Né? E aí você começa a comprar tempo. Aí, né, e aí tem até uma questão, não é para você comprar tempo para você não trabalhar. É para você trabalhar naquilo que realmente vai te trazer mais resultado. Para você focar a sua energia. Isso é muito inteligente. Exato. Então, imagina, por exemplo, que você tem uma loja, uma vidraçaria. Você vende vidros. Né? Uhum. Se você ficar atendendo o telefone, respondendo comentário, gravando, postando, respondendo e-mail, você vai ficar só falando com o cliente. Você ainda tem que entregar, né? É o empreendedor, né? Exato. Faz tudo. Exato. Então, se você tem que fazer tudo isso, você deixa de trabalhar no que realmente gera valor para você. Uhum. Então, essa parte do comprar tempo, e tudo isso fala no livro, né? Mas é como você identifica as tarefas que geram valor e que não geram valor. Uhum. Eu separo, né, didaticamente aqui em tarefas de 10, eu não lembro se eu usei 10 ou 50 reais aqui agora, que eu vivo mudando os valores dos exemplos, né? Mas assim, o que é uma tarefa de 10 reais? Que eu posso pagar 10 reais para alguém? Posso pagar 10 reais para alguém responder o comentário para mim na rede social, por exemplo. Okay? Então, são aquelas tarefas operacionais. Sim. Claro, isso entra numa negociação de salário, de remuneração, tudo, né? Claro, Tô dando um sim. exemplo Uhum. do tipo de tarefa. Aí a gente a gente faz a classificação de tarefas de 100 reais. Uhum. Então, de 10 para 100 reais. O que seria essa classificação de 100 reais? São aquelas tarefas que geralmente são ligadas ao seu core business. Tá. Para esse exemplo de vidraçaria, de fato, a sua hora trabalhada gera 100 reais de valor, porque você está entregando o valor de fato. Sim. Ok? Então, para quem é o terapeuta, está fazendo massagem, a tarefa de 100 reais é a execução da massagem. Uhum. Né? Para o nutricionista, está falando ali com o seu cliente. Então, o que você tem que focar? Mais em tarefas de 100 reais e menos nessas tarefas operacionais. E aí existe um outro nível, que são as tarefas, aí há divergências de filosofias, alguns colocam de 500 reais ou já de 1.000 reais. Uhum. Então, o que seria uma tarefa de 500 reais, por exemplo? É você começar a trabalhar de uma forma que você faça menos o trabalho operacional. Uhum. Você começa a pensar em formas que você tem de trazer mais clientes e que você consegue trabalhar menos. Por exemplo, trazendo outros nutricionistas, trazendo outras pessoas para fazer os serviços de execução de vidraçaria. Uhum. Né? Então, é um modelo de pensamento diferente do operacional. Exato. E existe essa tarefa ou de 1.000 ou de 5.000 reais, aí depende do parâmetro que você está usando, Uhum. que de fato, é o nível que eu procuro trabalhar, que é nas empresas, que eu faço trabalho com os empreendedores também, para encontrar aquelas tarefas que vão realmente mudar a estratégia de fato da sua empresa. Uhum. Uma coisa que serão essas tarefas de 1.000 reais, né? Então, uma coisa é eu trazer eu pensar uma estratégia de marketing para trazer mais pessoas, que vai vender mais e que eu consigo trazer pessoas para operacionalizar. Ok. Outra coisa é eu pensar no posicionamento da minha empresa, um outro público-alvo, outro mercado que eu posso atingir, né? E o que é a paranoia de todo CEO, né? Quais são os maiores riscos para a minha empresa nos próximos 2 a 3 anos? O que pode me tirar do mercado? Então, essas tarefas de 5.000 reais, né, são aquelas que estão trabalhando um nível muito alto, né, mas que vão gerar a maior alavancagem na sua empresa. Uhum. Então, esse comprar de volta o seu tempo, óbvio, é para você também ter uma vida dentro do possível mais equilibrada, para você trabalhar menos na parte operacional e parar de ficar preso respondendo comentário, que acontece com muita gente, e você começar a estruturar o seu pensamento para você realmente encontrar, em inglês a gente fala o leverage, né? Encontrar essa alavancagem que realmente vai levar a sua empresa do nível
1 pro nível 10. E a gente perde tempo, às vezes, nessas tarefas que outras Exato, pessoas poderiam fazer, enquanto a gente poderia estar focando nessa parte mais estratégica, que vai colocar mais dinheiro no nosso exato. bolso, né? Ter essa sabedoria de identificar. No meu canal no YouTube, por exemplo, eu no início fiz tudo sozinha. Então eu fazia roteiro, pesquisava assunto, gravava, editava, fazia as capas, tudo. A primeira monetização que eu tive do YouTube, o primeiro pagamento que eu recebi, eu falei: "Agora eu vou ter um editor". Exato. Porque me demandava muito tempo editar Sim, os vídeos, enquanto eu poderia estar pensando em coisas mais estratégicas, eu poderia estar gravando mais vídeos. Então, eu não tenho dificuldade de delegar não, sim. eu olho e falo: "O que que me leva muito tempo para fazer?", Exato, e eu delego. sim. E aí a gente tem que ter essa sabedoria, é muito Exato, importante para você conseguir escalar, né. exato. Então, todo esse livro Cartas de Ouro para Empreendedores, eu falo muito de estratégia de negócio, então como você pode construir funis, criar campanhas fortes também, mas ele está ligado muito à sua mentalidade em como você lida com as pessoas, e essa parte de delegação, ela é fundamental. Existe uma forma para você delegar que a gente fala que é o 10-80-10. Então, 10% do que seria o esforço da tarefa, você dá orientações para a sua equipe ou para a pessoa. Uhum, 80% as pessoas executam e os 10% você revisa. perfeito. E aí tem gente que fala, mas eles vão fazer só 80% do trabalho? Gente, isso é fantástico! Poxa, já tá te liberando muito tempo, né. Exato, exato. Então, isso é uma coisa que eu sempre fui uma pessoa muito técnica, muito operacional, né? Então, para mim, sempre foi desafiador Aham. ter essa delegação, porque eu faço mais rápido. É, tem isso também, né. E talvez será que a pessoa vai fazer melhor que eu, né. Exato. Será que vai fazer tão bem quanto eu? Também, é. Né? Então, eu tive, por muito tempo eu tive bloqueio em relação a isso, né? Mas depois que eu aprendi a delegar, gente, É é libertador, né. libertador, né? Então, são 4 grandes substituições que a gente faz dentro da empresa, né? Então, a primeira são essas tarefas administrativas e mega operacionais, Uhum. né? Que são administrativas e mega operacionais, são essa referência de tarefas de baixo valor, né? Para a empresa. Né? Não é Aham. que o profissional não tem valor, mas tem um valor Sim, relativo sim. menor para a empresa. Então, você substituir pagamento, até a gestão da minha agenda também, né? Então, Perfeito. são essas coisas, então, comentário, e-mail, agenda, pagamentos, tudo isso é a primeira delegação que eu faço em todos os lugares, sempre que eu Tá. posso. Uhum. A segunda é justamente a parte operacional. Então, eu saí da operação. Então, se eu tenho uma empresa de copywriting, por exemplo, eu vou ter copywriter, eu não vou escrever a copy. Uhum. Né? Você vai estar na parte Exato. gerencial ali. Tanto que eu não queria editar vídeos, tanto que eu criei uma empresa que edita vídeos. Justamente Então para. você tem vários negócios. E que é justamente essa agência de criativos, né, que eu Show. tenho. Tem Aí esse serviço incluso exato, também. né, que é o serviço principal hoje, né. Tá, A terceiro nível dessa substituição, né, é a parte de marketing. tá. Né? Então, ao invés de você sai da parte administrativa e vai para o operacional. Você traz pessoas para fazer o operacional, você foca no marketing, para Uhum. trazer mais pessoas, para aumentar o seu Exato. pipeline. Você encontrou as mensagens, os gatilhos, né, que a gente fala, que vão trazer mais pessoas, você então você traz pessoas para te substituírem no marketing, e você foca nas vendas. E é um trabalho que é feito gradualmente, Exato. né. A gente está falando aqui, não é para fazer tudo isso amanhã quando você criar teu negócio, né, são Sim. coisas que É vão um processo, é acontecendo, um né, a gente processo. vai sentindo, é um processo que vai acontecendo com o tempo. Sim. E aí, cartas de ouro para empreendedores e nós temos também gatilhos da alma. Exato. Fala um pouco pra gente sobre o gatilhos da alma. Sim, o Gatilhos da Alma, eu já tenho muitos anos que eu estudo, não só estudo, mas assim, a espiritualidade sempre fez parte da minha vida e eu não acredito que tem separação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Uhum, Né? Então, a espiritualidade, ela sempre fez parte da minha vida e, de verdade, o dinheiro, como a gente fala, dinheiro é uma energia espiritual. sim. Então, quanto mais você estiver conectado com a sua alma, com a sua essência, com o seu propósito, fazendo aquilo que você ama, né? E você se sentindo bem com você mesmo, mais o dinheiro vai fluir na sua vida. Né? E esse gatilhos da alma,
É um processo que começou há muitos anos, né, mas o pico, né, da história, né, onde acontece essa transformação foi em 2018. Tive muitos problemas, muitas questões pessoais, caí em uma depressão ferrada de novo. Uhum. E aí, a partir do momento que eu consegui entrar em contato com esse meu eu, com a minha essência, de quem realmente é o Gustavo, minha vida mudou. Porque tudo que eu passei a fazer, tudo que eu passei a executar na minha vida, ela tinha essa conexão com esse sentido espiritual. Uhum. E eu me sentia sempre, continuo me sentindo conectado com a minha alma. Uhum. Então, é isso. Quando a gente, até falando juntando, né, gatilhos mentais e gatilhos da alma. Uhum. Às vezes a gente quer conhecer o nosso cliente, às vezes a gente tem que fazer a pesquisa, a gente tem que conversar com ele, mas uma grande transformação de mentalidade é quando a gente consegue encontrar o nosso cliente dentro de nós. Uhum. Teve uma campanha que eu fiz Ó, gente, tô com o livro Gatilhos da Alma na mão, tô falando de vendas, né? Teve uma campanha que eu fiz, muito bacana também, que quem estava falando era uma mulher. Uhum. Então, o produtor era uma mulher, falando para mulheres. E as pessoas que respondiam a mensagem, falavam para ela, nossa, mas você me entende exatamente, né? E às vezes gera uma estranheza. Pô, como um homem consegue escrever na voz de uma mulher para mulheres? Então, como que eu consegui isso? Porque eu estava procurando dentro de mim os meus medos, Uhum. as minhas dores, os meus desejos, as minhas inseguranças. Show. E então, eu encontrava todas essas mulheres dentro de mim, ressoando comigo, né? E eu só ajustava a comunicação para estar numa voz feminina. Aí é a parte técnica do copywriting. Uhum. Né? Mas quando você encontra o seu cliente dentro de você, você o entende. E tudo flui e se torna mais fácil. Exato. A comunicação se torna, inclusive, mais assertiva, né? Exato. Né? Então, esse livro, Gatilhos da Alma, ele é a minha maior realização é ter escrito esse livro. Porque não Muito adianta... bonito ouvir você falar, dá pra ver seus olhinhos brilhando. Tem diferença, né? Dá pra ver. Porque, realmente, se o mundo inteiro, se todas as pessoas tivessem conectadas com a alma, sabe o que ia acontecer? Não ia ter problema nenhum no mundo. Porque todo mundo ia estar conectado com o seu propósito. Todo mundo ia reconhecer que o outro é um reflexo, é um espelho de si mesmo. Então, se tem alguma coisa que está errada, eu preciso fazer alguma correção dentro de mim. E essa consciência da alma, você assume a responsabilidade por criar uma transformação real em você. Você não tem capacidade de mudar o outro, mas você tem capacidade de se mudar. E a partir do momento que você se transforma, automaticamente você transforma o seu mundo exterior. E todas as áreas, inclusive o seu negócio. Inclusive o seu negócio. Perfeito. Já quero ler todos. Gatilhos eu já li, gatilhos mentais, quero ler todos os outros. Gustavo, nossa, eu amei nosso papo. Eu acho que a gente conseguiu trazer muito conteúdo legal para quem está assistindo, para quem é autônomo, para quem tem um pequeno negócio. A gente aprofundou mais aqui em negócio mesmo, de fato, não só em gatilhos mentais, em espiritualidade. Tá tudo muito interligado. Então, assim, foi um papo muito legal. Passou super rápido, a gente já tá mais de 1 hora aqui. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Sou uma grande admiradora do seu trabalho. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo até aqui. Que continue crescendo muito e tendo cada vez mais sucesso. Para quem quer te acompanhar nas redes sociais, onde que você tá, qual que é o seu @ do Instagram, YouTube? Para me encontrar é bem simples. Então, no Instagram, @sougustavoferreira. E YouTube, sou Gustavo Ferreira, Twitter, sou Gustavo Ferreira, então tá fácil. E no meu site também, então tá tudo linkado, site sou Gustavo Ferreira, né? Então, @sou Gustavo Ferreira no Instagram. E para você que acompanhou essa conversa, pode mandar uma mensagem para mim, só manda para mim, Carolcast, né?
Não, desculpa, Digitalcast. Digitalcast. Desculpa, Isso, confundi. imagina. É novo ainda, a gente precisa inserir o nome na cabeça das pessoas. Então, manda uma mensagem para mim que você viu o podcast aqui da Carol no Digitalcast. Eu vou mandar para você, para quem não conhece ainda, quer ter um primeiro contato com os gatilhos mentais, um mapa dos gatilhos para você ter uma noção geral de quais são os gatilhos e algumas dicas gerais de como usar cada um deles. Então, manda mensagem para mim, me segue, manda mensagem, eu vou mandar esse conteúdo para você. Show! De graça? De graça. De graça, gente. Então, por favor, mandem a mensagem, tá? Obrigada novamente. Obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Obrigada novamente a Hostinger por estar com a gente nesse projeto. Para quem não conhece, a Hostinger é uma plataforma de hospedagem e criação de sites. Então, se você é empreendedor, autônomo, quer criar um site profissional para vender seus produtos, seus serviços, a Hostinger tem uma plataforma super completa. Dá uma olhadinha no link aqui na descrição, a gente vai deixar um QR Code aqui na tela também para você ser direcionado direto para o site. E lembra de usar o cupom aqui do podcast, que é o Carol Mancini, para você ganhar 10% de desconto. E vamos lá, se você está assistindo no YouTube esse episódio, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você receber os novos episódios em primeira mão. Se você estiver ouvindo, vendo pelo Spotify, segue o perfil do podcast e aproveita para deixar aqui nos comentários o que você achou, sugestões de outros convidados para a gente trazer aqui, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio.